Rádio Nova Aliança e a Fatel apresenta o podcast da Esperança. Olá a todos que nos acompanham, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso podcast Jubileu da Esperança. Deus nos dá um tempo novo, onde nós estamos refletindo sobre o jubileu deste ano de 2025, Peregrinos da Esperança. Eu me chamo João Vitor, sou seminarista da Diocese de Tocantinópolis e sou aluno da Fatel. Estamos cursando o primeiro ano de Teologia. Estou aqui nesse dia para nós batermos esse papo também com a irmã. Eu sou a irmã Ana Clara, sou das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações. Também faço teologia na Fatel, estamos no primeiro ano. Hoje nós estamos recebendo aqui o padre José Vicente. Nós queremos pedir que o senhor se apresente, padre, conte um pouco de onde o senhor exerce o seu ministério, fale um pouco sobre o senhor. Primeiro, é uma alegria poder estar com vocês nesse momento que não só é uma expressão da criatividade do curso de teologia, como também é uma exigência da sociedade se comunicar das mais diversas formas. Eu sou o padre José Vicente, tenho 36 anos de sacerdócio, hoje eu trabalho na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Sobradinho 2, setor Contagem, e também administro a Casa do Clero como representante do clero. Então a gente cuida um pouco ali dos padres idosos, dos padres que estão em espera de definições canônicas e aqueles que são enfermos, aqueles que são aposentados. É uma forma também de retribuir aqueles que deram a vida a igreja, pelo reino de Deus, né? É uma alegria, parabéns a vocês por essa iniciativa. Afinal de contas, isso não é só uma moda, o podcast veio para ficar. É uma forma de comunicação muito próxima, né? Uma forma de estabelecer informações em que as pessoas possam se sentir contempladas aqui nesse grupo de pessoas que estão para elaborar esse podcast. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado. Então, para nós iniciarmos o nosso bate-papo sobre o jubileu deste ano, desde dezembro do ano passado, nós estamos vivenciando esse tempo de graça na igreja. E o tema que o Papa Francisco escolheu para esse jubileu foi a esperança. Queria perguntar para o senhor como o senhor vê esse apelo do Papa Francisco justamente nesse tempo, nesses dias de hoje. É, antes de tudo, uma graça de Deus, né, que retoma na igreja esse momento tão precioso que é o Ano Santo, que tem uma história, que tem todo um conjunto bíblico de revelação desde o Antigo Testamento. Não é um evento originariamente cristão-católico, mas é um evento judaico, né, onde se estabelecia um tempo oportuno para alcançar as graças que Deus derrama sobre o povo. E isso, nesse momento em que o Papa Francisco definiu como a esperança sendo o mote deste Ano Santo, no fundo está se restabelecendo aquilo que é essencialmente da igreja, né? A igreja inteira é anunciadora da esperança. E ao apresentar ligado ao Ano Santo, que é um ano de reconciliação, é um ano de voltar a Deus, é um ano de restabelecer a unidade das pessoas consigo mesmo, da unidade com os outros, da unidade com o próprio Deus, nada melhor do que a esperança, que nos faz caminhar na direção daquele que vem ao nosso encontro. E aí sempre é bom lembrar que a esperança não é apenas esperar, né? E aí, embora alguns linguistas dizem que essa esperança cristã vem do verbo esperançar, ou seja, da ação proativa de ir ao encontro daquele que vem, daquele que tomou a iniciativa por primeiro em vir ao nosso encontro para nos dar as graças, as bênçãos que nós precisamos para acolher o grande projeto de Deus, que é a santidade. Mas, padre, voltando um pouco, alguns cristãos, na primeira vez que nós vivemos no jubileu, não? É verdade. Então, nós queremos também saber o que se trata do jubileu no âmbito mais histórico também, para que nós possamos conhecer, possamos vivê-lo melhor. Então, como eu disse, a raiz do jubileu está no livro do Levítico e também do Deuteronômio, do livro do Êxodo, onde lembra o tempo da graça, o tempo do Kairos, do tempo da manifestação de Deus, o tempo oportuno onde Deus se faz presente
para fazer o homem retornar à sua origem, à imagem e semelhança de Deus. O primeiro ano santo, bom, nós temos lá no Levítico capítulo 25, onde retrata o que é, como deve ser vivido e quais são os objetivos do ano santo, que é buscar a santidade de Deus. No caso do ano santo cristão, nós temos o primeiro ano santo a partir do ano 1300. É bom lembrar que o ano 1298, a última década do século XIII, foi marcado por muitas catástrofes, muitas pestes, né? Isso leva o sumo pontífice Bonifácio VIII a instituir um ano santo, retomando aquilo que a igreja, ela poderia até não ter enunciado um ano santo, mas ela vivia sempre através da Páscoa. Uhum. A Páscoa, celebrar a Páscoa a cada ano é celebrar um ano santo que faz presente a ação de Deus em favor do homem. Depois de 1300, com Bonifácio VIII, nós tivemos depois, em princípio era para cada 100 anos. Depois passou-se a cada 50 anos com Clemente VI, depois passou a 25 anos com o Papa Paulo II, e a partir daí, a cada 25 anos, nós temos, então, um ano santo. Repito, esse ano santo é mais como um elemento catalisador de toda a mensagem cristã. Em que sentido é isso? De que, naquele ano, a igreja oferece oportunidades para as pessoas retornarem a Deus, reconciliarem-se com Deus. São palavras-chave em todos os anos santos, né? Reconciliar, restaurar a unidade, recuperar a relação de amizade com Deus. E isso tudo motivado, no caso deste ano santo, pela esperança. Isso é extremamente benéfico e, ao mesmo tempo, vai em contraponto aquilo que o mundo está vivendo hoje, né, que é a desesperança, né? Por quê? Porque perdeu o sentido da transcendência, porque perdeu o sentido do próprio sofrimento, da própria vida como tal. Quando Victor Frankl fala sobre o sentido da vida, né, ele retoma um elemento histórico, religioso, judaico, mas que está bem iluminado pela nossa fé cristã. A esperança de ter sempre um mundo melhor, de participar. Lembra que, e aqui eu recordo o que Dante da Alighieri fala sobre quando ele descreve a Divina Comédia, né? Na porta do inferno ele diz: ó vós que aqui entrais, deixai fora as vossas esperanças. Então veja que a esperança está em contraposição à condenação eterna. A esperança está ligada diretamente ao fruto da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Muito bom, padre. Acredito que deu para a gente compreender nessa linha histórica o que é o jubileu. E o senhor deixou muito bem claro que cada jubileu é trazido um tema. O senhor, na pergunta anterior, o senhor trouxe um pouco sobre a esperança, que muitas vezes é confundida. E eu queria que o senhor trouxesse um pouco para a gente sobre a esperança cristã. O senhor trouxe Victor Frankl, que falou sobre o sentido da vida, como que essa esperança cristã está relacionada ao sentido da nossa vida, para todos nós, católicos e cristãos. Então, a beleza da esperança cristã está exatamente na transcendência, ou seja, naquilo que ultrapassa o ter, o poder, o prazer, a fama, né, o poder da fama e assim por diante. É claro que a esperança cristã, ela difere de todo e qualquer tipo de esperança mundana. Porque a esperança mundana, ela está restrita à satisfação do prazer, do desejo, das dimensões corporais. Veja que a esperança cristã, ela se fundamenta numa antropologia sistêmica, uma antropologia onde a pessoa humana é conhecida como corpo, mente e espírito, diferentemente de toda a linha materialista que considera a pessoa humana apenas como corpo e mente, né? E até por uma herança da filosofia grega. Mas a beleza da esperança cristã é que ela inclui a transcendência, ou seja, algo que é fruto da presença do sopro de Deus, do Espírito de Deus no homem. E a esperança cristã, ela faz o homem encontrar com o sentido pleno da vida, na tríplice dimensão da vida intrauterina, da vida terrena e da vida eterna.
Ou seja, a vida humana não pode ser restrita nem à vida intrauterina, nem à vida terrena, mas deve nos direcionar para a vida eterna. E essa eternidade não é uma fuga da realidade, não é uma alienação da vida, é o contrário. É a vida que ilumina a vida. A vida eterna, e aí nós temos a grande chave de leitura, que é o mistério da salvação. Desde a encarnação, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que gera em nós também esse dom precioso, né? essa virtude teologal que é a esperança. Lembremos que a esperança ela está sempre ligada, conectada com a fé e com o amor. A esperança não é uma esperança de qualquer coisa, né? É a esperança de uma vida que não tem nada aqui na terra que se compare a ela. E essa vida é exatamente aquela que Jesus Cristo nos garantiu pela sua paixão e ressurreição. E isso vai ser confirmado no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, e que continua. Esse Pentecostes é único. É único no sentido de que é o chamado derramamento perpétuo do Espírito. E a esperança, ela se alimenta do Espírito, ela é fruto do Espírito e, ao mesmo tempo, ela nos faz viver segundo o Espírito. O Espírito que é o resultante, né, do eterno amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. E esse eterno amor gera eternamente a pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa, que é o Espírito de Deus. E uma riqueza que nós temos na nossa igreja é a vida dos santos, né? Esses que viveram com profundidade essa virtude, não foram abertos, né? Receberam esse dom de Deus e souberam viver de forma concreta, que são exemplos para nós hoje. De forma especial, se eu tenho algum testemunho ou algum santo que o senhor admira de modo especial essa virtude? A gente poderia aproveitar que está em voga, né? Um jovem, Carlos Acutis, né? É um jovem que, com toda a sua juventude, que poderia estar focada naquilo que o mundo propõe como princípio de felicidade, que é o ter, o prazer, o poder, a fama, ele simplesmente entra na profunda experiência de um Deus que se faz alimento, um Deus que se faz frágil nas espécies do pão e do vinho. Ora, um jovem que coloca a Eucaristia como a sua autoestrada é porque descobriu um direcionamento da vida, né? E esse direcionamento da vida que vai além da morte, onde a morte já não é mais o ponto final, mas é a ponte que nos conecta com Deus. É claro que a gente poderia dizer todos os santos são sinais visíveis, né? Do que a esperança gera no coração humano, na vida humana, na alma humana. A esperança nos faz encontrar sentido na dor, no sofrimento, na morte. A esperança nos faz experimentar que o sofrimento faz bem à alma. Quando São João Paulo II, depois de 168 dias no hospital, ele escreve aquele documento sobre o sentido cristão do sofrimento, né? E ele vai dizer: o homem só é verdadeiramente humano quando passa pelo sofrimento. Porque no sofrimento, o grande remédio é a esperança. E a esperança não é só de ser curado, é a esperança de encontrar um significado para o próprio sofrimento. Eu diria, temos aí o Papa São João Paulo II, né? O próprio Papa Paulo VI, São Paulo VI, São João 23. Quer dizer, os últimos santos, Santa Teresinha, São Filipe Smaldoni, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, aliás, todos os santos. A gente poderia dizer, é a presentificação da consequência da esperança. Quer dizer, são pessoas que vivem cada dia movido pelo ato de esperançar, pelo ato de ir ao encontro daquele que vem e que toma por primeiro essa iniciativa. Isso é muito importante. A esperança não é fruto de uma mera compreensão da vida humana. Embora Deus imprimiu no coração do homem esse desejo do eterno, mas a esperança é dom de Deus. É fruto do Espírito em nós. E é essa esperança que nos faz entender que a santidade é melhor do que a vida promíscua, que a santidade é melhor do que a vida dupla, que a santidade não é uma prisão, é uma libertação. E aqui eu retomo aquilo que, tanto no livro do Levítico, como também nas bulas papais, desde Bonifácio VIII,
como também Clemente VI, como Paulo II, em todas as bulas, eles colocam que o grande objetivo do Ano Santo é fazer o homem voltar a Deus. E esse voltar não é ir para trás. Esse voltar é se lançar para um futuro. Mas não é um futuro incerto, é o futuro certo. É o futuro que emerge do túmulo vazio, que emerge da beleza de um Deus que se fez homem, feito homem se fez servo, feito servo se fez o último de todos e se tornou o Senhor dos senhores. Então, eu vejo que a senhora colocou um ponto muito importante, né? A vida dos santos é o selo de que as virtudes teologais geram no homem as virtudes morais, e as virtudes morais é uma resposta do homem às virtudes teologais. Não há possibilidade de você ter uma virtude teologal se você não deixa gerar em você a consequência das virtudes morais. E essas virtudes morais é como que ratificação daquilo que o próprio Deus se manifesta, dando-nos o dom ou a virtude da fé, da esperança e do amor. A partir das falas do Senhor, acredito que para nós fica muito bem claro que a esperança está muito ligada ao sofrimento. A gente pode até pensar que é um paradoxo, que são coisas totalmente opostas entre si. Nós temos nesse mundo de hoje, o Papa Francisco falou bastante e tentou intervir nas guerras que estão acontecendo em todo o mundo. Nós temos o Papa Leão vindo como uma continuidade daquilo que foi Francisco. A sua primeira fala enquanto pontífice foi pedindo a paz. Eu queria perguntar para o senhor, pensando na pessoa que está nos escutando, lá na sua casa, aquele cristão, aquele católico, como ele pode ser um sinal de esperança no meio em que ele vive? Porque a gente pode falar de esperança nesse mundo de guerra e a pessoa pode pensar, a guerra é só lá na Rússia e na Ucrânia, eu não tenho nada a ver com isso. Mas como uma pessoa comum, no seu cotidiano, pode ser sinal de esperança para aqueles que convivem com ele? Bom, o primeiro ponto é fazer a experiência de intimidade com Deus. Intimidade que não é intimismo, mas é fazer presente no seu coração a sua relação com Deus. Veja bem, todos os anos santos, eles têm como objetivo fazer a reconciliação do homem. E esse homem é o homem universal e é o homem pessoal, é cada um de nós, né? Então, o que vai gerar em nós a esperança e vai nos tornar sinais da esperança é a nossa reconciliação com Deus. E a nossa reconciliação com Deus passa pela oração diária, passa pela uma boa confissão, passa pelo alimento contínuo da Eucaristia, passa pela convivência com a comunidade. Então, é muito importante que a esperança, que nós entendamos que, embora seja um dom, seja uma virtude teologal que é dada por Deus, é preciso que o homem a acolha. E para que essa virtude se torne visível, é preciso que nós nos alimentemos daquilo que é estruturante para a vida cristã. Seja a vida de oração, a vida de escuta da palavra, a vida de alimento dos sacramentos, que aí inclui a confissão e também a própria Eucaristia, como também os demais sacramentos, para aquele que tem vocação matrimonial, o sacramento do matrimônio, para aquele que tem a vocação sacerdotal, o sacramento da ordem, para aquele que está enfermo, o sacramento da unção dos enfermos. Então, é ter uma vida iluminada pela palavra, alimentada pelos sacramentos e ratificada pela convivência fraterna. Esse tripé é que vai dando à pessoa a clareza de que não sou eu que me apresento como sinal da esperança. É Deus que faz em mim acontecer aquilo que a esperança gera. Muito lindo. Né? E isso é importante porque não é fruto do seu esforço. É fruto da presença de Deus em nós. Né? É fruto da graça de Deus. E às vezes as pessoas pensam que viver a fé cristã é viver numa certa alienação de aparência, né? Ou seja, é de uma pieguice sem comprometimento com a vida real. Não, se você pega a vida dos santos, você pega um São Pio, você pega todos os santos da igreja, o que eles faziam para poder imprimir o testemunho, ou seja, para fazer presente o testemunho, nada mais, nada menos do que ter aquilo que a igreja ensina desde o primeiro século. Aquilo que Jesus, lembremos todos, né? Que o primeiro encontro de Jesus no primeiro dia da semana da ressurreição, no domingo da ressurreição,
foi aquilo que nós vimos, por exemplo, no Evangelho esses dias atrás, quando nos apresentou, primeiro, a paz, segundo, as mãos como testemunho da paixão, mas agora a paixão glorificada, terceiro, soprou sobre eles o Espírito Santo e deu a eles o quê? A autoridade de perdoar os pecados. Não é possível ter esperança se nós optamos pelo pecado. Porque o pecado, ele obscurece a inteligência e fragiliza a vontade. Faz o homem viver nas trevas, faz o homem fugir de Deus, faz o homem negar essa transcendência da vida humana, né? Então, basicamente, eu digo a você, é fazer aquilo que você faz cotidianamente, alimentado pela palavra, alimentado pela oração, alimentado pelos sacramentos. Muito lindo, Padre. Esse é o ano da graça, não o ano santo, que nós não devemos viver de qualquer forma, não? Nós devemos aproveitar uma graça, um presente que o Senhor nos está dando, né? Em meio a esse mundo que nós estamos vivendo. E talvez a gente pode pensar, jubileu é só para quem está em Roma, só para quem vai visitar, para quem vai fazer essa peregrinação. Mas não, o Senhor nos dá um presente aqui, né? O nosso querido Dom Paulo César, juntamente com tantos outros padres, prepararam, não? As igrejas jubilares para que nós pudéssemos viver, não? Para que nós possamos beber dessa fonte que o Senhor nos está dando, não? Então, como nós, como cada cristão, não pode viver esse jubileu com radicalidade na sua comunidade? Então, a radicalidade é ter raízes profundas no mistério da salvação, né? E quando a igreja oferece o Ano Santo, ela oferece para toda a humanidade. Aliás, não é que no Ano Santo a igreja ofereça algo mais. É que a igreja faz com que nós olhemos com um olhar mais profundo das realidades que ela oferece todo dia. Uhum. Que oferece o perdão dos pecados, oferece a Eucaristia, oferece a oração, oferece para nós todos os dias. Veja que o Ano Santo não é um ano de interrupção da rotina da igreja. Não, é um ano de intensificar aquilo que a igreja fez, faz e fará sempre. Anunciar Jesus Cristo, propor a conversão e dar ao homem a possibilidade do itinerário da fé. E esse itinerário da fé é que faz a diferença. Por isso que está diretamente ligado ao Ano Santo a peregrinação. Por que peregrinação? Porque peregrinação é o caminho que nos faz lembrar o nosso itinerário diário, de caminhar, né? Lembra você que todos os cristãos, antes de ser chamados cristãos, eram chamados de os seguidores do caminho. Aqueles que faziam um caminho. Por quê? Porque Jesus se apresenta como o caminho. E quando Jesus se apresenta, se autodefine como o caminho, ele está dizendo de onde ele veio, para onde ele vai, e é esse o caminho que eu e você devemos fazer. Então, aqui tem uma coisa importante. O Ano Santo, ele é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de aqueles que estão na igreja recuperarem com toda a intensidade o mistério da salvação na sua própria vida, mas é também uma oferta para aqueles que estão distantes voltarem ao Senhor. Lembrem, e sempre isso, o Ano Santo está diretamente ligado à reconciliação. Reconciliação do homem consigo mesmo, da reconciliação do homem com os outros e a reconciliação com Deus. E a reconciliação com a criação. Né? E isso é importante a gente ter, que quando uma pessoa se deixa conduzir pelo caminho da fé, ele restaura, ele é foco de restauração para a humanidade inteira. Assim como o pecado, ele tem um efeito social, ele tem um efeito coletivo, ele tem um efeito universal, a graça da reconciliação também tem esse efeito universal e pessoal. Então, que Deus nos dê essa graça, né, de fazer o caminho. Lembra que uma das características do Ano Santo é fazer essa peregrinação, movido pela oração, pela meditação, pelo rever a própria vida, por buscar adequar a sua vida ao projeto de salvação que Deus pensou desde a criação e, evidentemente, cumpriu na pessoa de Jesus Cristo e confiou à igreja para nos dar o mesmo retorno a Deus, né? O mesmo ato de conversão, voltar ao Senhor. E quando as pessoas escutam falar sobre o jubileu, acho que a primeira
ideia que vem à cabeça de muitos é a Porta Santa. É o jubileu, é o tempo de eu passar na Porta Santa. E falando para os fiéis aqui da Arquidiocese de Brasília, quais são os meios que os fiéis que aqui estão, que eles se dispõem para poder participar do jubileu? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as indulgências, que ainda tem um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Aqui em Brasília tem uma Porta Santa, onde fica essa Porta Santa? Como os fiéis aqui podem viver o jubileu? Então, nesse ano santo, tem uma diferençazinha do ano santo da misericórdia, porque quando o Papa Francisco colocou o ano santo da misericórdia, ele permitiu abrir as portas santas em todos os lugares do mundo. Nesse caso, desse ano santo, as portas santas são as 5 portas em Roma, né? As 4 basílicas e um presídio. Nas outras igrejas, a gente chama de lugares indulgenciários. Ao entrar naquele lugar, primeiro, ter os requisitos. Quais são os requisitos para participar da indulgência? O primeiro é estar em estado de graça. O segundo é fazer a peregrinação. O terceiro é fazer a oração na intenção do Santo Padre, comungar, receber o corpo do Senhor como alimento para a vida santa, a vida de santidade naquele que está fazendo o caminho, né? E isso é muito interessante porque a Porta Santa é a figura de Cristo, né? E onde é que está Jesus Cristo? Bom, primeiro, Jesus Cristo aliás, o corpo de Cristo é a igreja. A igreja faz parte desse corpo, que é do corpo místico de Cristo. Aliás, é o corpo místico de Cristo. Uhum. Então, todas as vezes que você visita aquelas igrejas indulgenciárias, no caso Brasília, nós temos, no momento, 4 igrejas, né, se não me falha a memória. Nós temos a Catedral, temos a Basílica São Francisco, temos a Catedral Militar e temos também a igreja que não é em virtude do Ano Santo, mas é em virtude, aliás, mais 2 igrejas, que é de São Camilo de Leles e a paróquia de Santa Terezinha, no Cruzeiro, são lugares indulgenciários. Cada um, no caso das 2 paróquias, são por celebrações particulares delas. Agora, nas outras que estão vinculadas diretamente com o Ano Santo, entrar ali, cumprindo os requisitos, estado de graça, pela confissão, uma boa confissão, a oração de um peregrino, de quem caminha, de quem vive, né? O caminhar é a expressão da vida, né? Uma coisa parada morre, né? A água parada morre. A água que segue, ela gera vida. Então, o caminho expressa esse buscar uma realidade nova, deixar-se encontrar por Deus. E, evidentemente, ali comungando, rezando nas intenções do Santo Padre, possibilita ali, então, receber as indulgências. Agora, vamos ver, eu acho que é muito importante e oportuna a sua pergunta, o que é uma indulgência? Né? Uhum. Nós sabemos que para a gente entender o que é indulgência, é necessário a gente entender o que é o pecado. Sim. Né? O pecado, ele tem um efeito espiritual e tem um efeito material, né? Um efeito terreno, temporal. Né? E o pecado, o efeito espiritual, Jesus já o perdoou todas as vezes que você confessa. No entanto, ficou as consequências materiais do pecado. Né? Eu gosto muito de usar um exemplo que todo mundo conhece, mas é bom recordar. Imagine você pintou a sua casa e de repente um amigo seu vai lá e prega um prego na sua parede pintadinha, arrumadinha. Ixi, né? Maria. Aí vai dar algumas dificuldades de relacionamento. Né? Uma dor no coração. Uma dor no coração. Então o que acontece? Então você vai lá e pede perdão, tira o prego. Ou seja, você recebeu o perdão do efeito espiritual. Sim. Mas ficou a marquinha na parede. Uhum. A indulgência é para sanar aquele efeito do pecado. Vamos dar um outro exemplo que é mais compreensível. Imagine você, uma pessoa rouba de um pai de família que tem 5 filhos, rouba o salário dele. Aí, de repente, ele arrepende, vai lá e devolve o salário. Depois de um mês. Sim. Só que ficou aquela marca.
de que os filhos passaram necessidade, de que os filhos sofreram a falta do salário. Então, o efeito material é a consequência do pecado na realidade terrena. Então, o que é a indulgência? É a eliminação dos efeitos materiais, temporais do pecado. Que tem duas formas de você se ver livre dessas consequências: o purgatório ou a indulgência. Ora, é óbvio que a indulgência é bem melhor, né? Está ao nosso alcance, porque o purgatório, embora se eu for para o purgatório, eu já estou muito feliz, porque de lá é para o céu. Né? Mas tem uma purificaçãozinha. Né? Ainda que essa purificação seja uma purificação de amor, mas ela é uma purificação dolorosa. Sim. Ela é uma purificação que demanda uma percepção da fragilidade, das consequências do nosso pecado. Então, nada melhor do que você ser inteligente, esperto, sábio e prudente, né? Aproveitar as indulgências para você não ficar com nenhuma dívida material ou terrena no dia que você for chamado. E você pode oferecer essa indulgência para uma alma, para uma pessoa que está no purgatório. Aí você me pergunta, mas padre, como é que eu sei se fulano está no purgatório? Eu tenho uma dica. A indulgência entrega na mão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu ofereço essa indulgência para quem a senhora quiser. E ela, como sabe tudo do lado de lá, vai aplicar em quem ela desejar. Nós agradecemos esse tema tão importante, não? Meditar, contemplar, para que nós possamos viver, não? É preciso que nós possamos conhecer, mergulhar de forma mais profunda na virtude da esperança que tem sido esquecida, não? Que por vezes tem sido deixada de lado. Uma virtude tão importante na nossa vivência, na nossa comunidade, no mundo atual. E para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, não? Que querem, de fato, viver esse ano, para que possa viver cotidianamente, de forma melhor, o que o Senhor pode deixar para nós como mensagem? Então, veja que eu acho que é um grande segredo, né? É nós sempre entender que a esperança nossa é diferente da esperança do mundo. O mundo vive em função da esperança de ganhar dinheiro, de ter prazer, ter poder e ser famoso. A nossa esperança não está limitada a essas dimensões, porque esses são os critérios de ser feliz para o mundo. O critério de ser feliz para a fé cristã é absolutamente diferente. Não é que Deus não queira que você cresça patrimonialmente, financeiramente, e tenha o prazer natural da vida. Isso, claro que Deus quer. Mas a vida não pode ser reduzida a uma esperança terrena. A beleza da esperança cristã é exatamente a vida eterna. É a vida eterna que dá sentido ao matrimônio, ao sacrifício do celibato, ao sacrifício da vida casta. É a vida eterna que dá sentido para o homem olhar no seu trabalho não apenas como fonte de lucro, mas como oportunidade de servir ao outro, como imagem de Deus. Então, a esperança cristã é algo que não decepciona, fala a carta, a bula papal da instituição deste ano santo, né? A esperança não decepciona, por quê? Porque ela é fruto do Espírito. E ela nos leva a viver uma vida espiritual e não espiritualista. Uma vida espiritual significa deixar o Espírito nos santificar, nos fazer retomar a imagem e semelhança de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que eu digo a você é que a esperança que Deus quer restaurar em mim e em você é aquela que nos leva à vida eterna, que não vai acontecer só depois da morte. A vida eterna, ela começa aqui, a partir do batismo. Ora, o que é vida eterna? É a experiência absoluta do amor ágape, do amor gratuito, do amor sem medida, do amor que foi expresso na paixão, na morte, na ressurreição de Jesus. Então, eu digo a você, se você tem como esperança apenas ganhar um salário melhor, né? E aí se reduz a sua vida, você vai ser sempre uma pessoa desesperada. Por quê? Porque isso não preenche o coração humano. Você pode ganhar o melhor salário do mundo, você pode experimentar todos os prazeres do mundo, você pode experimentar todo o poder do mundo.
e o seu coração ficará vazio se não tem o Espírito de Deus. E é esse Espírito que ressuscitou Jesus, que fecundou a Virgem Maria, que levou os apóstolos a sair de homens medrosos a homens vigorosos, até o ponto de dar a própria vida pelo Evangelho. É aí que tem a esperança verdadeira, é aí que dá para nós um mínimo de compreensão que a razão da nossa existência é voltar à casa do Pai. E veja que está profundamente ligado ao elemento do itinerário, da peregrinação. Somos peregrinos da esperança, porque desejamos uma esperança que nada, ninguém pode nos dar a não ser o próprio Deus. E é essa esperança que enche a gente de alegria, né? Olhando para a gente, para as fraquezas da gente, a gente olha assim: o Senhor me ama além das minhas medidas. São Francisco de Assis tem uma expressão bonita, né? Quando ele diz assim: Deus é o meu tudo, eu sou o nada, mas sou o nada amado. É a esperança. É esse amor que suscita em nós a grandeza da esperança. Muito bonito, padre. Infelizmente, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu sei que você que está em casa está falando: nossa, que pena. Com essa animação do padre, nós poderíamos ficar a manhã inteira escutando o senhor falar sobre a esperança. E antes de nós finalizarmos, gostaríamos de agradecer ao Senhor pela disponibilidade, por estar aqui, por partilhar conosco. Também agradecer a nossa querida professora Priscila Roque, que de muita boa vontade dispôs o espaço, juntamente com o seu amigo o Gerson, que nos ajudou, e também aos outros integrantes desse grupo. Não sou somente eu e a irmã que estamos apresentando, mas nós temos também o Elcio, que foi o nosso produtor, que esteve por trás das câmeras, temos o seminarista Rafael, o Elias, também o Patrick, o Hernani e também o diácono Ebert, o profeta, que esteve nos ajudando. Então, nós agradecemos pela disponibilidade do senhor em estar aqui. Bom, eu que agradeço e parabenizo vocês por essa iniciativa. E é exatamente isso, nós temos que ter a criatividade do Espírito para levar o Evangelho e a esperança a todos. Deus abençoe a irmã, abençoe você e abençoe todos aqueles que estão por trás desse projeto de levar o Evangelho através dos meios de comunicação. Desejamos que você possa viver de modo mais profundo esse ano, para que nós possamos viver sempre, não na presença de Jesus, com a esperança do céu, que Ele tanto prepara para nós e nos chama. Nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas da esperança, sermos peregrinos da esperança.